saber como ler as pessoas para poder prever as reações e o comportamento delas? A chave para fazer isso é um conceito chamado de metaprogramas. Se você quer saber o que os metaprogramas podem fazer para a sua organização, assiste esse vídeo até o final. Eu sou Carlos Sampaio e aqui no meu canal eu trago para você conhecimentos e dicas simples, práticas e úteis para obter resultados incríveis na vida profissional e pessoal. Tudo isso usando melhor o seu cérebro. Se você nunca ouviu falar em metaprogramas, já deu seu like, deu seu gostei, pois ele ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. E se você gosta de assuntos ligados ao uso do cérebro, programação neurolinguística, neurociência aplicada, se inscreva e ative as notificações, porque toda semana eu trago novidades nessa área. Dito isso, vamos falar do nosso assunto de hoje. Metaprogramas são os filtros mais profundos pelos quais as pessoas experimentam a realidade. Ninguém tem consciência desses metaprogramas, mas eles existem. Conhecendo esses metaprogramas de uma pessoa, sabemos como ela vê o mundo e, de certa forma, assim você consegue prever o comportamento em determinadas situações. Na verdade, esse conceito tem sua origem na mesma linha do trabalho do psiquiatra suíço Carl Jung, que criou toda uma tipologia de características de personalidade com o intuito de prever o comportamento das pessoas, como as pessoas são. Mais tarde, Isabel Briggs Myers e sua mãe desenvolveram, a partir do trabalho do Jung, o MBTI é o Myers-Briggs Type Indicator, que é um teste psicométrico com base no qual se pode classificar os diversos tipos de pessoas partindo de como elas percebem o mundo e como elas tomam decisões. O MBTI é o teste mais utilizado no mundo por grandes empresas, seja na contratação ou na locação de funcionários. No campo da PNL, os metaprogramas foram descobertos, catalogados por Leslie Cameron Bandler, então ela era mulher de Richard Bandler, e quando ela percebeu que as pessoas tinham determinados padrões de comportamento que se repetiam. Ainda no campo da PNL, Ted James e Wyatt Woodsmall transformaram os 60 metaprogramas originais da Leslie em 4 básicos e 21 complexos, e você encontra isso no livro A Terapia da Linha do Tempo e a Base da Personalidade, que vai aparecer aqui em algum lugar no vídeo. Esses metaprogramas eles se referem à personalidade, tomada de decisão, emoções e relações dinâmicas intrapessoais e interpessoais. E como funcionam? Eles são formas padronizadas de como as pessoas filtram as informações, por exemplo, omitindo determinado tipo de informação. Então, uma parte das pessoas filtrará as informações daquela maneira, provocando comportamentos semelhantes, ou seja, você enxerga uma coisa, então você se comporta daquela maneira que você enxerga as coisas da mesma forma. E aí é importante observar que não tem metaprograma certo ou errado, e que eles variam de contexto para contexto. Por exemplo, a pessoa pode ter um metaprograma para uma situação específica no trabalho e outra para casa. Ou seja, ela se comporta de uma maneira no trabalho e de uma outra maneira em casa. Eu mesmo já experimentei isso. Então você tem metaprogramas às vezes diferentes para contextos específicos. E para descobrir os metaprogramas, você faz determinadas perguntas e observa as respostas, a linguagem ou os comportamentos específicos da pessoa, e aí você pode inventariar esses metaprogramas. Nas organizações, esse conhecimento pode ser utilizado de diversas formas. O primeiro uso deles é como alternativa aos testes de personalidades e de perfil comportamental, como o próprio Myers-Briggs Type Indicator, Coaching Assessment, o DISC e outros. Pois enquanto esses testes dependem de questionários com muitas perguntas, levando tempo para ser preenchido, e eles são pagos, em 20 minutos de conversa, no máximo, você consegue resultados semelhantes utilizando os metaprogramas. Nós tendemos a contratar pessoas, por exemplo, que são como nós, então, com metaprogramas semelhantes e formar equipes de pessoas parecidas. E muitas vezes, equipes e unidades de negócio funcionam melhor se você tiver pessoas com diferentes pontos de vista, motivação e características de trabalho, ou seja, metaprogramas diferentes. Além do recrutamento e seleção, os metaprogramas podem ser utilizados na alocação de pessoas nas atividades que elas vão desempenhar de acordo com o melhor perfil para obter resultados. Às vezes, os problemas de uma organização estão justamente nisso, na alocação de colaboradores que não têm o perfil adequado para aquele tipo de serviço, mas que tem para outro tipo de serviço. E que esses eles vão desempenhar com muito mais eficiência. Eu já contei aqui no canal o caso da SAS Airlines nos anos 80, Scandinavian Airlines, que ela melhorou a qualidade do seu serviço de bordo, que era um desastre, um problemão,
utilizando metaprogramas para selecionar as tripulações. Aconselho você ver esse vídeo porque ele dá mais detalhes e é muito interessante. Aqui em cima vai aparecer o card do vídeo. Outro uso. Se você é gerente e conhece os metaprogramas dos seus colaboradores, você sabe o que vai motivá-los ou não. Você sabe como falar com eles para que eles entendam a mensagem e assim consigam desempenhar suas funções da melhor forma possível, gerando a maior quantidade de resultados. Suponha que você é um gerente de uma unidade e você tem um metaprograma, um filtro mais global. Então você se preocupa muito com a parte sistêmica, como as coisas vão se relacionar e não dá muita atenção aos detalhes, os detalhes às vezes te entediam. E você tem um colaborador que ele tem um metaprograma com um filtro de especificidade, para detalhes. Então os detalhes são muito importantes para ele. Se você sabe isso, você vai se comunicar com esse colaborador dentro dos detalhes, e com isso você vai conseguir melhores resultados. Se você der só as linhas gerais, ele vai ficar perdido e não vai conseguir resultados, não vai conseguir executar a tarefa, e consequentemente não vai ter resultados. Se você tem um outro colaborador que ele é mais um filtro global, você explica as grandes linhas e ele vai conseguir especificar isso depois, à medida que ele for trabalhando, vocês vão conversando sobre isso. Você vai se comunicar de uma maneira com um, de uma maneira com o outro, a despeito do seu metaprograma, que é igual ao do outro, mas você vai ter que falar a mesma linguagem do seu colaborador. Os metaprogramas servem também para maximizar os resultados das vendas, quando você usa eles ou estatisticamente, para descobrir determinados metaprogramas dos clientes, ou seja, como eles vão se comportar, ou você inventaria ele perguntando, e você sabe então como vender melhor. Se você tem um sócio e você conhece os metaprogramas, ou seja, ele se conhece os metaprogramas, diminui os conflitos e melhora o entendimento do comportamento dos dois. E da mesma forma, numa equipe, melhora o relacionamento, se for feito um trabalho de inventário e esclarecimento de determinados metaprogramas. Então as pessoas vão se comunicar melhor. Metaprogramas podem ser utilizados também em trabalho de coaching executivo, aconselhamento de carreira, diagnóstico de cultura organizacional, negociações, aprendizagem e desenvolvimento pessoal, pois eles explicam como você percebe o mundo e por que você acha algumas coisas fáceis e outras difíceis. Conhecer seus metaprogramas aumenta seu autoconhecimento e abre perspectivas até para você alterar esses metaprogramas, porque eles podem sim ser alterados, mas esse é assunto para outro vídeo. Se você quer saber mais, comente que eu faço mais vídeos descrevendo algum desses metaprogramas, como você utiliza, como você inventaria. Enfim, nos vemos nos próximos vídeos e tchau!